programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 7.765/10, do vereador Cláudio Damião, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que recomende a nomeação de um administrador para a comunidade do bairro Catarcione e da outras providências. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 8.189/10, do vereador Cláudio Damião, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que disponha sobre os critérios para placas, faixas, letreiros, anúncios e outros displays comerciais ou engenhos de publicidade nos locais que menciona e dá outras providências. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 8.234/10, do vereador Cláudio Damião, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que institui o Fundo Municipal de Atenção à Pessoa Idosa no município de Nova Friburgo. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 5.933/10, do vereador Marcos Medeiros, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei criando a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, a UTI-P, no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 7.350/10, do vereador Marcos Medeiros, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que determine o funcionamento ininterrupto das unidades básicas distritais de saúde no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 7.437/10, do vereador Marcos Medeiros, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que se implante normas gerais de contratação de consórcios públicos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 5.507/09, do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de determinar a construção de uma escola no Córrego Dantas e da outras providências. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 5.508/09, do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de determinar a construção de uma creche em Rio Grandina. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 8.021/10, do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que autorize a desapropriação da área de terra para a construção de uma escola no bairro São Jorge, em Conselheiro Paulino. Primeira discussão dos projetos de indicação legislativa com o número 5.609/10, do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de enviar projeto de lei que institua o programa Visão Ideal no município de Nova Friburgo e da outras providências. Veja agora na íntegra a sessão do dia 17 de março de 2011. Senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 12ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Isaac Demani, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente.
Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem, hoje está chegando à Casa Legislativa o projeto 9491, que inclusive vai ser no expediente. Eu gostaria já de antemão, como primeira ação, requerer, é um projeto do Poder Executivo, de grande valia, de reconhecimento. Eu gostaria, depois de lido o expediente, que ele fosse incluído na ordem do dia desta sessão ordinária. Então, a solicitação, senhor presidente, faço requerimento à quiescência da CCJ, dos demais vereadores, para atender essa solicitação tão importante que o Executivo envia hoje mediante esse projeto 9491. Obrigado. Vereador Jorge Carvalho. Na mesma linha do professor Pierre, eu gostaria também do Executivo Municipal que fosse votado em regime de urgência o projeto 9445, que majora os valores das subvenções destinadas à creche Colmeia do Senhor, Grupo de Promoção Humana e Ação Social Anchietas, contidos no anexo único da Lei Municipal 3889 e da outras providências. Os vereadores que aprovam as inclusões em pauta permaneçam como estão. Aprovado, enquanto isso solicito à secretaria, portanto, que traga os dois projetos e o vereador Isaac Demande fazer a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 17 de março de 2011. Vetos do Executivo Municipal. Veto total ao projeto de lei número 24.412/2009, lei municipal número 3.898, dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as entidades friburguenses que recebam subvenções do município de Nova Friburgo a prestarem conta da aplicação da mesma semestralmente à Câmara Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Veto total ao projeto de lei número 2.585/2009, lei municipal número 3.900, destina ao chefe de família que tenha filho portador de deficiência ou mobilidade reduzida a preferência na aquisição de unidades habitacionais populares em Nova Friburgo. Emendas a projeto de lei. Do excelentíssimo vereador professor Pierre. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei número 7.352/2010, regulamento o uso do brasão de armas do município de Nova Friburgo e da outras providências. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei número 2.434, de 2009, cria Vila Parque de Caminhada de Muri, denominada Caminho do Trem, no município de Nova Friburgo e da outras providências. Projetos de indicação legislativa, do excelentíssimo vereador Luciano Faria. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal o projeto de lei que disponha sobre a criação do programa Agente Experiente. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Cria concurso de engenharia civil com ênfase em geotecnia, construção e encoste, engenharia de petróleo e gás no IPRJ. Só uma correção, por favor, desculpe, criação. Perdão, vereador. Vou ler novamente, indicação legislativa, vereador Cláudio Damião, criação de curso de engenharia civil com ênfase em geotecnia, construção e encoste, engenharia de petróleo e gás no IPRJ. Estava escrito o curso aqui, eu que li equivocado, vereador. Projetos de resoluções do excelentíssimo vereador professor Pierre. Concede título de cidadania friburguense aos senhores Sidney Sebastião de Moura e Silva, a senhora Sandra Regina Aragão de Barros Queiroz, ao senhor Rogério Guinâncio Emerique e ao senhor Roberto Pedrosa Valpassos. O excelentíssimo vereador Isaac Demane concede cidadania friburguense à senhora Mônica Soares de Araújo e ao pastor Eli Barros. Projetos de lei do Executivo Municipal. Majora os valores das subvenções destinadas à creche Colmeia do Senhor, GPH, Grupo de Promoção Humana, e a Ação Social Anchieta, contidos nos anexos únicos da Lei Municipal número 3.889 e da outras providências. Autoriza o Poder Executivo a delegar, mediante concessão prévia, precedida de prévia licitação na modalidade concorrência pública, a exploração de estacionamento rotativo paga em vias e logradouros públicos e da outras providências.
institui o padrão referencial 01 e dá outras referências, estabelecendo o valor de R$ 546 para o piso de vencimentos dos funcionários públicos municipais. Do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 3.881, de 26 de dezembro de 2010. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, institui o selo de qualidade aos estacionamentos que exercem atividades no âmbito da vigilância sanitária, aos estabelecimentos que exercem atividades no âmbito da vigilância sanitária no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre o tratamento para coleta e depósito final de baterias de telefone celular no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a identificação pelo brasão do município de Nova Friburgo dos bens públicos, placas, painéis e cartazes e sinalizadores em obras públicas e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência do nutricionista nos hospitais, clínicas que procedem internações, concessionárias de alimentos e SPAs no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a publicação gratuita no Diário Oficial de fotografias e dados referentes a pessoas desaparecidas no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a prevenção de uso de substâncias psicoativas entre crianças e adolescentes no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o serviço de atendimento odontológico para gestantes no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o programa Estudante Voluntário no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino e da outras providências. Dispõe sobre a identificação precoce de crianças no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo na veiculação de propagandas no rádio e televisão, alertando aos cidadãos dos riscos de acidente doméstico com aquecedores a gás em função de instalação inadequada e má conservação, pela falta de manutenção periódica e preventiva dos equipamentos e da outras providências. Dispõe sobre o programa terapêutico de orientação familiar para gestantes e vítimas de crimes de violência doméstica e sexual no município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o Dia do Luto da Família Policial, incluído no calendário oficial de datas e eventos no município de Nova Friburgo e da outras providências. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, dispõe sobre a creche domiciliar, sobre a responsabilidade da mãe crecheira para atendimento alternativo de crianças de 6 a 7 anos de idade incompletos. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier. Capina e limpeza da estrada João Luiz Overneiro Lumiar. Limpeza e retirada de entulhos nos arredores da creche do loteamento Nilo Martins São Geraldo. Capina, limpeza e retirada de entulho da Alameda das Pedras Negras, Parque Dom João VI. Instalação de braço de iluminação pública na rua Avelino Froté, Cascatinha, do excelentíssimo vereador Manuel do Pote. Retirada de barreira da rua Mário Sertão, Parque Santa Elísia. Desratização nos bueiros das ruas em todo o bairro do Jardilândia e Imaculada Conceição. Melhorias urgentes nas estradas vicinais que ligam a comunidade Três Picos e João Brande. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Capina da rua Alexandre Bacchini, Córrego Danta. Reparo no calçamento da rua Satilde do Coelho Gomes, São Geraldo. Recuperação da estrada que liga os bairros do Estuqui, Colonial 61, Muri. Troca de lâmpadas da rua Alexandre Bacchini, Córrego Danta. Recuperação das estradas que ligam o bairro de Macaé de Cima e Rio das Flores, Muri. Recuperação da estrada que liga os bairros Varginha e Curuzu. Construção da Avenida Brasil ligando o Distrito Conselheira Duas Pedras. Construção de um ponto de táxi padronizada na estrada Rio Friburgo, quilômetro 73, centro de Muri. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Isenção no pagamento de contribuição de iluminação pública, CIP, nas contas de energia referente aos imóveis localizados nas áreas atingidas. Realização de seminário Políticas Públicas em Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador professor Pierre. Reconstrução de parte das paisagens públicas urbanas. Reconstrução de parte da paisagem pública urbana para veículo na rua Augusto Severo Centro. Reconstrução de parte da calçada ao longo da Avenida Presidente Costa e Silva. Reconstrução de parte das pistas ao longo da Avenida Governador Roberto Silveira. Reparo nas pontes do bairro Jardim Califórnia.
do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Limpeza da rua de desentupimento de bueiros localizado na rua Marques Braga Centro. Limpeza da rua desentupimento de bueiros localizado na rua Luiz Pinelli Centro. Restabelecimento urgente da linha de ônibus do bairro Lagoinha. Desentupimento da galeria de águas pluviais na rua Sebastião Antônio Teixeira Lagoinha. Desentupimento dos bueiros das ruas General Osório, Francisco Miele e 7 de Setembro Centro, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Limpeza dos bueiros das ruas Augusto Pinelli, Farinha Filho, Farinha Filho Centro, João Erinho de Brownes, reparo no calçamento da rua Visconde de Itaboraí Brownes, reparo no calçamento da rua Souza Cardoso, em frente ao número 94 Vila Amélia, reparo no calçamento da rua Trajano de Almeida Paissandu, reparo no calçamento da Alameda Barão de Nova Friburgo, em frente ao número 59 Olaria. Moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com a Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense, pela comemoração de seu 148º aniversário de fundação e de atividades ininterruptas, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com a Stam Metalúrgica, pela comemoração de seu 40º aniversário, com relevante serviço prestado à população friburguense, notadamente a do 6º Distrito Conselheiro Paulino. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria, com a senhora Adriana Tuller Moreira e outros pela passagem de seus aniversários. Com o tenente-coronel James de Barro pelos serviços prestados à população friburguense no comando do 11º Batalhão de Polícia. Do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com o senhor Rogério Faria pela comemoração de 40 anos da Stam Metalúrgica. Com o deputado Alexandre Cardoso pela reeleição para deputado e o convite para ocupar parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Com o senhor Ademir Ferreira de Paula pela passagem de seu aniversário. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o senhor Gilber Meireles Rodrigues pelo serviço prestado à comunidade. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o casal Elmar de Oliveira Teixeira e Virgínia Amélia Lambré pelo enlace matrimonial. Com o senhor Hélio Batista da Silva Filho pela passagem de seu aniversário e com a banda Euterpe Friburguense pela comemoração dos seus 148 anos de fundação. Do excelentíssimo senhor Edson Flávio, com a Prefeitura e a Câmara do Estado do Rio de Janeiro pela comemoração dos 446 anos da cidade maravilhosa. Com a senhora Luciana da Silva Pinto e Comunidade do Girassol pela constituição da Associação de Moradores. Com o Ministério de Jovens da Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo pela realização do projeto Transformar. Do excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, com o jovem Matheus Agostinho Lambré pela passagem de seu aniversário. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o casal Dirceu Aloysio Spitz e Ana Paula Nunes Spitz pelo nascimento de sua filha. Com o senhor Albedi Antônio de Oliveira e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o Friburguense Atlético Clube pelo seu aniversário de fundação. Votos de pesar. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, Embaixada do Japão no Brasil e Colônia Japonesa em Nova Friburgo pelas mortes e perdas do povo japonês. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com os familiares do senhor Jorge Roberto Calderado da Silva pelo falecimento, com os familiares do senhor Altamiro da Silva pelo seu falecimento. Requerimentos. Requer do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Requer 60 minutos do início da reunião do dia 29 de março para a diretoria do Grêmio Recreativo Escola de São Imperatriz de Olaria comemorar e homenagear os seus 35 anos de fundação. Requerimento de informação com o Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Fazenda, requerendo cópia do alvará de licença para funcionamento da empresa Icomil, Incorporação e Construções Imobiliárias, além de outras informações da referida empresa. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da existência de casos de dengue no município e de como estão compostas equipes pós-tragédia, de como serão vistoriados imóveis interditados ou abandonados. As comunicações são poucas, podem ser lidas pelos senhores vereadores. Está lido o expediente, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Eu queria solicitar
a inclusão no expediente e até pela relevância também na ordem do dia, eu tive a notícia de que não vai ser renovado o contrato das agências comunitárias, agências de correios comunitárias. Nós temos uma agência em Amparo, uma agência em Rio Grandino, uma agência em São Pedro da Serra e uma agência em Campo do Coelho. E se, de fato, a informação ela prosperar, nós teremos uma dificuldade muito grande no atendimento às comunidades, porque essas agências elas têm já um vínculo muito profundo com esses distritos. Eu tenho informação que a agência que funciona em Amparo ela já funciona lá há cerca de 30 anos, segundo moradores lá da localidade. Então, é um apelo que a gente faz aqui ao Executivo para que ele mantenha esse vínculo com o Correio, com a empresa de Correios e Telégrafos, no sentido de manutenção e, se for o caso, até mesmo de ampliação desses serviços. Então, eu queria solicitar aqui, senhor presidente, a inclusão no expediente em ordem do dia, e eu tenho 3 indicações que estão no expediente de hoje, e elas são relativas, de certa forma, relativas a essa situação de tragédia que a gente está vivendo. Como é uma questão emergencial, eu queria fazer aqui o requerimento de que elas pudessem também ser incluídas na ordem do dia para serem votadas. Uma diz respeito à isenção de pagamento de CIP nas áreas atingidas, para exame do Executivo, a realização do seminário de políticas públicas para uma nova Friburgo, uma proposta de que a Câmara realize o seminário, e a criação de curso de engenharia civil com ênfase em geotecnia, construção de encostas, petróleo e gás, que é uma proposta que a gente está encaminhando ao magnífico reitor da UERJ. Inclusive, formulei um documento que eu acho importante que isso saia de autoria da Câmara Municipal, então eu estou passando e solicitando o apoio de todos os vereadores no envio desse documento e certamente também na aprovação das indicações aqui apresentadas. Muito obrigado. Senhores vereadores, também gostaria de incluir um ofício do gabinete do prefeito, ofício 69/2011, para que seja feita a leitura. Pois não, vereador Reinaldo Rodrigues. Desculpa, para fazer uma correção. Funcionando não, vai lá no slide. É só fazer uma correção no momento da leitura do primeiro secretário. Foi dito foi de 31 anos de fundação do Friburguense Atlético. Não, é 31 anos de fusão. Tá? Fundação tem mais de 90 anos. Pois não. Vereador Marcos Medeiros. Correção com relação ao voto de congratulações está Elmar de Oliveira Teixeira. É Elimar, faltou um I. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam as inclusões em pauta. Presidente, só fazer uma inclusão de um voto de congratulação com o vereador Edson Flávio e Alessandra pelo nascimento do primeiro filho do casal, o Bernardo. Com certeza que o vereador e sua esposa estão aí muito felizes e alegres com esse momento, senhor presidente. Os vereadores que aprovam as inclusões em pauta permaneçam como estão. Aprovado. Inicialmente, eu gostaria de solicitar ao vereador que fizesse a leitura das 2 justificativas de ausência do vereador Renato Abirrama e do vereador Edson Flávio. Nova Friburgo, 14 de março de 2011. Ilustríssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Sérgio Xavier. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho através dessa comunicar que não poderei comparecer à sessão do dia 17 de março de 2011, pois estarei participando do Curso Nacional de Doenças Intersticícias, em São Paulo, no período de 17 a 19 de março de 2011. Assina Renato Abirrama, vereador. Nova Friburgo, 17 de março de 2011. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, excelentíssimo senhor Sérgio Xavier. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho neste reforçar meus votos de estima e consideração com Vossa Excelência e com todos os parlamentares e funcionários dessa prestigiosa Casa de Leis. Desejo neste justificar minha ausência na sessão ordinária do dia 17 de março de 2011, por estar fazendo uso da licença paternidade em conformidade com a Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso 19 e artigo 10, parágrafo 1º, dos atos das disposições condicionais transitórias. Sendo assim, e sem mais para o momento, despeço-me atenciosamente, vereador Edson Flávio Coelho. Solicitar agora a leitura do ofício enviado pelo prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Nova Friburgo, 16 de março de 2011. Ofício de gabinete número 169/2011. Senhor presidente,
com os meus cumprimentos, estou comunicando a Vossa Excelência que estarei ausente da direção do Executivo nos dias 22 a 31 desse mês de março de 2011, quando viajarei ao exterior em caráter estritamente particular. Isto posto considerando que é importante a chefia do Executivo Municipal, nesse momento crucial, dar publicidade ao seu povo dos atos administrativos e da administração, nesse sentido de demonstrar a existência de total harmonia, artigo 37, caput da Constituição Federal, entre os membros dos poderes, não pretendendo a chefia do Poder Executivo ditar regras do eu sozinho na reconstrução da cidade de Nova Friburgo, sendo necessário que todos participem. Considerando ainda que é necessária a continuidade política no sentido de demonstrar que em nada ficam modificadas as ações prefeitoriais, uma vez que continuam os limites do Estado democrático na reparação, recuperação e construção dos serviços públicos. Considerando que a estabilidade na administração é importante nesse momento para demonstrar o Estado de Direito e a fixação dos elementos republicanos, a participação do povo e do Poder Legislativo nesse momento é de alta relevância no sentido de dar tranquilidade às ações municipais. Considerando, por fim, que a presença de outros elementos participativos, dentre eles o Poder Legislativo, que tem, entre outras atribuições, em especial, a fiscalização dos atos administrativos, e não poderia ser de melhor relevância a evidente participação do Poder Legislativo nesses dias de afastamento. Considerando, finalmente, que, muito embora não haja dispositivo legal que exija a transmissão de cargo por lapso temporal tão exíguo, seria não apenas prudente, mas motivo de orgulho ter a participação do chefe do Poder Legislativo nessas horas de aflição pública. Convido Vossa Excelência para, via meu gabinete, receber e exercer o cargo de prefeito municipal de Nova Friburgo durante o período em que estarei afastado desta função, cuja cerimônia deverá ocorrer às 17 horas do próximo dia 21 de março, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Desta forma, senhores vereadores... Pois não, vereador Jorge Carvalho. Eu solicito a Vossa Excelência que seja submetido ao plenário a licença para que o prefeito se ausente do país, que, se assim for concedida, com autorização legislativa e ato próprio lavrado por Vossa Excelência. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu tenho uma pequena dúvida se precisa o plenário da Câmara se manifestar nesse sentido. Porque a lei orgânica fala que só na ausência após 15 dias é que se faz a transmissão do cargo. Mas é para o exterior, vereador. Tá. Esse é. Submeto, portanto, ao plenário a solicitação da liderança de governo, vereador Jorge Carvalho, autorização da Câmara Legislativa para que o prefeito possa se ausentar do município em viagem ao exterior. Senhor presidente, eu não tenho dificuldade nenhuma em conceder licença ao prefeito, obviamente. Mas eu também quero compartilhar da mesma dúvida, porque o prefeito Heródoto viajou num prazo de 15 dias para o exterior e não foi necessária a licença. Então, eu desconheço, mas não tenho dificuldade nenhuma em conceder. Eu só acho que a gente acaba quebrando uma regra, um protocolo, né, quando não há necessidade. Mas não tenho dificuldade nenhuma e não estou me obstando em votar pela ausência do prefeito. Bem, senhor presidente. Senhor presidente, Vai ser transmitido agora, porque no momento se encontra o município, não pode ficar céfalo de um prefeito. Agora, eu acho que independe da autorização da Câmara, ele pode chegar e passar. Vossa Excelência, vou ao exterior, não são 15 dias. Essa é... Senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito a Vossa Excelência que seja analisado pelo plenário a autorização para o prefeito deixar o país. Pois não. Senhores vereadores, portanto, os vereadores que aprovam a solicitação da liderança de governo para que tenha autorização legislativa para que o prefeito se ausente do município dos dias 22 a 31 deste mês, a viagem ao exterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, então, eu gostaria de comunicar ao plenário e a todos que, durante esse período, estarei ausente da presidência do Legislativo de Nova Friburgo, assumindo, portanto, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo como prefeito interino, na qualidade de presidente do Legislativo de Nova Friburgo. Na ocasião, também, transmitirei o cargo
de presidente do Legislativo ao nosso vice-presidente, vereador Luciano Faria, que, na minha ausência, né, assumirá a condição de presidente, lembrando aos senhores vereadores que, durante esse período, o quórum da casa, portanto, passa a ser feito todas as contas com o número de 11 vereadores. Né? Não será necessário, não será permitido, assim dizendo, chamar o suplente, porque nós temos uma regra dentro do nosso regimento interno que somente será chamado suplente à ausência superior a 30 dias. Portanto, como o período será de apenas 10 dias, não será permitido e também necessário que se faça a convocação do suplente, né, do meu suplente de vereador. Portanto, eu gostaria de convidar o vereador Luciano Faria, que na próxima, e também aos demais, e a todos que assim quiserem, na próxima segunda-feira, às 17 horas, na sede do Poder Executivo, na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, portanto, para o ato de transferência de posse. Dando continuidade aos nossos trabalhos, após a leitura feita pelo primeiro secretário, submeto ao plenário as matérias lidas. Em discussão, os votos de congratulações. Vereador Reinaldo Rodrigues. Presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vou chamar a atenção aqui para o voto de congratulação que eu faço com o senhor Antônio Felipe de Castro, pela passagem no último dia 13 dos seus 81 anos, e, ao mesmo tempo, parabenizando ao Friburguense Atlético Clube pelos seus 31 anos de fusão com o Serrano Futebol Clube. Coincidentemente, o senhor Antônio Felipe de Castro, presidente do Friburguense por várias vezes, Friburguense, Fluminense, e a fusão que comemoramos no último dia 13, lá no Friburguense, 31 anos de fusão com o Serrano Futebol Clube. Então, todos friburguenses sabem muito bem da importância que o senhor Antônio Felipe de Castro foi e continua sendo para o Friburguense, continua sendo, inclusive, presidente de honra do Friburguense. A maioria das benfeitorias que foi feita no Friburguense Futebol Clube sempre teve o dedo do senhor Felipe de Castro. Então, é com muita honra que eu apresento esse voto de congratulação, sabendo da importância do senhor Felipe de Castro para a nossa comunidade e da importância do Friburguense Atlético Clube, não só para o povo de Nova Friburgo, mas também friburguense que se tornou conhecido mundialmente. Então, é por esse motivo que eu apresento esse voto de congratulação, que peço a aprovação de todos. Vereador Manuel Martins. Eu queria, senhor presidente, pedir ao nobre vereador Reinaldo Rodrigues que eu assinasse esse voto que ele faz com o friburguense. Eu também fui convidado para uma festa lá no domingo passado. Realmente foi uma festa muito festejada e tivemos lá vários amigos. Participamos de um grande churrasco lá no Friburguense, onde o nobre vereador Reinaldo Rodrigues tem um trâmite muito bom. E eu também lá estava a convite da diretoria, e eu queria que Vossa Excelência me permitisse, se eu possível, assinasse com Vossa Excelência esse voto que faz com esse clube da nossa cidade. Com certeza, vereador, com certeza. É uma honra para mim, para Vossa Excelência assinar junto. Muito obrigado. Só, senhores vereadores, antes do vereador Marcos Medeiros, só trazer uma informação aos senhores, em consulta ao procurador da Casa, ele disse que todas as doutrinas indicam o caminho de que o caminho, na verdade, é de autorização legislativa quando a ausência é para o exterior, independente do número de dias, o caminho indicado é com autorização legislativa. A consulta que o procurador acabou de me trazer a informação. Vereador Marcos Medeiros. Antes de comentar meu voto de congratulação, que vou chamar a atenção, calcado em vossa palavra, eu parabenizo, felicito o prefeito Demerval Barbosa Moreira. Se o prefeito afastado Heródoto Bento de Mello assim o fizesse, teria evitado vários transtornos para a nossa cidade. E desejo boa sorte ao presidente, que ele possa, nesses 8 dias, exercer de maneira profícua a administração pública municipal. E discordo, que eu acho que tinha que dar posse, pelo menos nessas 2 reuniões, para o suplente, que eu acho que ele deveria ter a oportunidade de sentar aqui, assim como o presidente vai ter
a oportunidade de sentar na cadeira Só de presidente. para trazer, vereador, uma explicação, Vossa Excelência, da mesma forma, concordo com Vossa Excelência, acho que teria que ser dessa forma. Consultei o procurador da casa, mas ele me disse que, pelo regimento interno, só a partir de 30 dias. Se nós tivéssemos que fazer, nós teríamos que mudar o regimento interno. É o Márcio, né? É, o Márcio Damasio, que é uma pessoa extraordinária, amigo, companheiro. Com certeza seria um prazer convidá-lo, né, para tomar assento nesta casa no meu lugar durante a minha ausência. Mas, pelo regimento interno, só a partir dos 30 dias de ausência do vereador titular é que é convocado. Antigamente, era 60 dias. Uma emenda do vereador Roberto Vermelins trouxe esse prazo para 30 dias. Né? Mas, se tiver que mudar, pode ser mudado. Votar em plenário, não há possibilidade Mas... de dar posse a ele? Oi? Porque a gente sabe o quanto é importante exercer o mandato de vereador. E, é óbvio, ele foi muito bem votado e, com certeza, se tivesse essa oportunidade, mesmo que fosse por 2 sessões, mas já estaria no currículo seu exercício no mandato de vereador num determinado momento para a nossa sociedade. Se votasse, não podia? Não, pode ser mudado. Não, desde votado. que mude. Não, eu votado digo assim, não. trazer em plenário para votar. Não, tem que mudar o regimento interno para poder fazer a convocação. Chama atenção, e o excelentíssimo senhor vereador Jorge de Carvalho, que também foi presidente da centenária banda Euterpe Friburguense, que comemora 148 anos de fundação. Essa instituição, entidade, a mais antiga da nossa região, quiçá uma das mais antigas do Brasil, onde o vereador foi presidente, e meu pai também foi presidente antes do vereador. Meu avô, por muitos anos, foi músico, meu tio também. Então, é uma banda que a nossa família tem um relacionamento estreito. E, levando uma comparação, a própria sociedade friburguense tem um carinho, um respeito e, principalmente, uma admiração, porque essa entidade, mesmo as bandas em várias partes do país e do mundo, não tendo mais o valor que é necessário que a população dê, na nossa cidade é o inverso. O povo, tanto a Campesina quanto a Euterpe, são 2 entidades que são apoiadas pela nossa sociedade. E quando se comemora 148 anos de fundação, a gente sabe o quanto é difícil ficar vivo 1 ano, uma entidade. Viva 10 anos, viva 50, 100, imagina uma entidade ficar 148 anos funcionando ininterruptamente. E o próprio vereador pode falar também do momento que foi presidente, o quanto é difícil administrar, mas, por outro lado, o quanto é prazeroso ouvir a sonoridade dos músicos, dos instrumentos, tudo de maneira concatenada para trazer alegria, trazer emoção à cultura friburguense. Então, quero chamar a atenção para esse voto de congratulações que faço com essa centenária entidade em nossa sociedade. Fica à vontade, vereador. Eu peço autorização a Vossa Excelência para acompanhá-lo nessa mais do que justa homenagem, porque a centenária Euterpe Friburguense representa a primeira manifestação cultural do povo de Nova Friburgo, fundada em 1863. E interessante que na história da fundação da Euterpe Friburguense também consta que o seu fundador, o maestro Samuel Antônio dos Santos, foi quem construiu a Capela de Santo Antônio na Praça do Suspiro, agora atingida pela avalanche que se abateu sobre aquela localidade. A Euterpe Friburguense é a mais antiga expressão cultural de Nova Friburgo e a banda de música civil mais antiga do Brasil em atividade. Existem outras com fundação anterior, mas que já não exercem mais as atividades profissionalizantes, porque, antes de tudo, a escola de música das nossas bandas, das 3 bandas que temos em Friburgo, as escolas de música são verdadeiras escolas profissionalizantes, porque dali saem jovens que vão prestar serviço às Forças Armadas, prestar serviço às orquestras desse país e fazem da música uma profissão com sustento de suas famílias. Então, são elas também as primeiras manifestação de profissionalização através da educação e cultura lá do século XIX, não é? E a partir
dessa escola de música, muitos hoje, professor Pierre, inclusive o maestro da EUTERP, ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e diversos meninos que compõem o quadro de músicos, os chamados sócios prestantes, também estão cursando nas universidades do Rio de Janeiro a formação, e também aqui na nossa Cândido Mendes, que hoje já tem o curso de música, também pioneiro aqui na nossa região. Então, de tal forma, vereador Marcos Medeiros, Vossa Excelência traz esse voto de congratulações mais do que justo, à primeira manifestação cultural do povo de Nova Friburgo. No mesmo expediente, eu proponho uma moção especial de louvor que essa casa fará à nossa querida banda EUTERP Friburguense. E fica aqui a nossa homenagem, o nosso carinho, o nosso agradecimento àqueles que a idealizaram, àqueles que a construíram e que a trouxeram ao longo do tempo, conforme nós podemos agora dizer que em Nova Friburgo tem a banda de música civil mais antiga do Brasil. Isso é muito importante, e esse trabalho, eu tenho certeza que é um trabalho, como é um trabalho de várias gerações, ele vai continuar. E a sua família sempre foi muito presente nessa história. Não se conta a história e com certeza tenha esse orgulho, não se conta a história da EUTERP Friburguense sem citar a família de Vossa Excelência. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador. E quando falo do meu pai, que foi presidente da EUTERP, com muita responsabilidade, sou assistido nesse momento, para mim, por um dos vereadores que marcaram a história nessa casa, principalmente na valorização da cultura, que foi o vereador Benício Valadares, que foi vereador com meu pai, que é um dos autores que mais leis aprovaram em nossa cidade. Ele me fez um desafio, que ele aprovou 2 distritos, ele quer ver se eu consigo ultrapassar, mas eu tenho projeto aí de 2 distritos aqui em nossa casa, que eu espero que seja aprovado e pelo menos eu possa empatar com o Benício, e essa responsabilidade nesse momento de poder falar e tê-lo assistindo na plateia. E peço e espero a aprovação, e que, com certeza, essa entidade vai viver ad eterno. Senhor presidente, mais uma pequena questão de ordem. Eu queria comentar, senhor presidente, nobres vereadores, eu estou fazendo também um voto de congratulação com o deputado federal Alexandre Cardoso, pela reeleição, foi reeleito deputado federal, me parece, no seu 4º ou 5º mandato como deputado, e foi convidado pelo governador Sérgio Cabral para assumir a pasta de Ciência e Tecnologia. E a gente que esteve ao lado dele na campanha, a gente fica feliz com isso, sabendo que é um deputado de nome, um deputado de peso, e que assumiu uma pasta das mais importantes do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Os vereadores, após as considerações de Vossas Excelências, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os votos de pesar. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. De autoria do vereador Reinaldo Rodrigues, requer 60 minutos do início da sessão do dia 29 de março para a diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz de Olaria comentar e homenagear os seus 35 anos de fundação. Em discussão, 5 minutos. Tem que pegar o outro. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como já foi feita uma homenagem aqui à Escola de Samba Village, nós também gostaríamos de prestar essa homenagem à Escola de Samba Imperatriz de Olaria, que é um patrimônio do nosso bairro, e, naturalmente, que nós teremos muitos que falar no dia 29. Era só isso, gostaria da aprovação do plenário para que nós possamos prestar essa homenagem ao orgulho de Olaria, que é a Escola de Samba Imperatriz de Olaria. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos de informação. De autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e Fazenda, requerendo cópia do alvará de licença para o funcionamento da empresa Icomil, Incorporações e Construções Imobiliárias, além de outras informações da referida empresa. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, foi aprovado na Casa
a pedido do vereador Cláudio Damião, algumas reuniões com algumas autoridades específicas. Depois o vereador Jorge Carvalho propôs que fosse feita a junção dessas reuniões com algumas autoridades. Então, na minha ótica, na minha maneira de enxergar, quando se juntou alguns secretários para que pudesse falar sobre determinado assunto, o tempo ficou exíguo. É óbvio que esse não foi o objetivo do vereador Jorge, nem o objetivo da nossa casa. Mas, tendo como premissa essa atitude, algumas perguntas eu gostaria de ter feito naquela noite e não tive oportunidade, porque eu solicitei até ao presidente que fizesse uma nova dinâmica com relação a feita a pergunta, a pessoa responde, ou que desse um determinado tempo, ao invés de se limitar em 3 perguntas. Então, tendo calcado nessas afirmações, eu fiz alguns questionamentos que eu ia fazer aquele dia aqui, mas não tive oportunidade, para que possa ser respondido. Então, eu vou aguardar, peço e espero a aprovação de todos, porque eu tenho informação, não estou falando que seja o caso dessa empresa, que algumas empresas incorporadoras em nossa sociedade, responsáveis pela construção, por exemplo, do Jardilândia, do Maringá, de São Geraldo, do Califórnia e outros loteamentos que foram vendidos, terrenos, foram disponibilizados terrenos para a população, que na época não tiveram calçamento, não tiveram captação de água pluvial, não tiveram esgoto, não tiveram nenhum tipo de infraestrutura necessária para poder se vender e comercializar esses terrenos, esses lotes. E vários foram os lotes, inclusive no próprio Maringá, que foram vendidos e, ao passar dos anos, a terra deslocou-se, houve vários lotes que se perderam. Então, para poder manter e deixar garantido o direito de cada cidadão que pega o suor de seu rosto, que é disponibilizado através de seu trabalho, e investe na compra daquele que é o seu maior sonho, que é o seu terreno, que é a sua casa, que se essa empresa fez esse tipo de atitude, vendeu, e depois ela não teve nenhuma responsabilidade com relação aos desdobramentos que vieram por questões físicas, pelas leis físicas, que ela possa ser responsabilizada de alguma forma. Peço, espero a aprovação de meus pares, porque eu tenho a certeza que estaremos contribuindo com aquela população mais humilde, com a população mais pobre e, principalmente, com dezenas de famílias que, infelizmente, perderam seus entes queridos em função da ganância em se obter lucro, de qualquer forma, na venda de pequenos terrenos em nossa sociedade. Peço e espero a aprovação de todos. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O requerimento de autoria do vereador de São Flávio, Vossa Excelência vai... Vou assinar, senhor presidente, subscrever, vereador, com certeza, junto com o vereador. De autoria do vereador de São Flávio e vereador Isaac Demani, com o Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, requerendo informações acerca da existência de casos de dengue no município, de como estarão compostas as equipes pós-tragédia e de como serão vistoriados imóveis interditados ou abandonados. Em discussão, 5 minutos. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria de fazer uma consulta a Vossa Excelência. O Executivo encaminha hoje um projeto que autoriza delegar, mediante concessão precedida de prévia licitação na modalidade de concorrência pública, a exploração do estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos e da outras providências. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se seria possível, no próximo dia 24, disponibilizar 1 hora da sessão para que o superintendente da Altran, comandante Celso Novaes, possa expor à casa as ideias relativas a esse projeto, para que a casa sinta vontade para fazer a análise. Submeteu ao plenário, vereador. Presidente, Pois só queria solicitar, vereador, se possível, uma cópia do projeto para a Não, gente... chegou hoje, nem eu tenho. A secretaria Pode já solicitar à disponibilizar. secretaria. Tá bom, obrigado. Acabou de chegar. Qual a data, vereador? 24. 24. Submeta ao plenário. Não é a mesma do Marquinhos, não, do
Reinaldo? 29, né? Submeto ao plenário, então, a solicitação do vereador Jorge Carvalho para a próxima sessão, dia 24 de março, o tempo de até 1 hora. Até 1 hora. Porque esse projeto já foi apresentado recentemente à sociedade, através das entidades convidadas a conhecer, e eu acho que a Casa vai votar, vai analisar, vai autorizar ou não, e eu acho que deveria ser apresentado aqui também. Pois não. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por Senhor unanimidade. presidente, eu Pois não, queria fazer minha inscrição na hora livre hoje, por favor. Pois não, vereador. Se houver. Senhor presidente, eu também gostaria de me inscrever. Mais alguém? Daremos início à nossa ordem do dia. Nós temos 2 projetos em regime de urgência incluídos e aprovados a inclusão por Vossas Excelências. Uma solicitação do vereador professor Pierre, projeto 9.491/011, que institui padrão referencial 01 e dá outras providências. Gostaria de solicitar ao vereador Jorge Carvalho, presidente da CCJ, se tem condições de dar o parecer de forma verbal e logo após também a Comissão de Finanças e Orçamento. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se o presente projeto da regularização da situação funcional dos servidores do quadro fixo da Prefeitura de Nova Friburgo, aviltada ao longo dos últimos 10 anos, por força de uma política que não valorizou o servidor, verdadeiro patrimônio do município de Nova Friburgo. A presente administração, tendo à frente o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, tão logo assumiu, reiniciou o diálogo com os servidores do quadro fixo, no sentido de regularizar essa situação que perdurou e vem perdurando por mais de 10 anos. Uma verdadeira covardia foi feita com esses servidores, uma verdadeira falta de respeito. E também não é de se admirar, porque a administração passada, que ficou 8 anos no poder, administrou quase que praticamente todo o seu período a poder de contratação por cooperativa de fundo de quintal, esquecendo-se daqueles servidores de carreira que, ao longo do tempo, dedicaram as suas vidas, que, ao longo do tempo, serviram e servem à municipalidade com uma dedicação enorme. Portanto, senhor presidente, eu só tenho aqui, como presidente da CCJ, parabenizar o governo municipal pela regularização da matéria, parabenizar os servidores que nunca desistiram, mesmo tendo sido humilhados, massacrados, perseguidos por um governo que se dizia socialista, mas socialista no nome e não socialista nas ações. E, nesse momento, tem esta Casa a oportunidade de recolocar nos trilhos da verdade, nos trilhos da justiça, nos trilhos do direito do trabalhador, aquilo que lhe foi negado ao longo desses 10 anos. Portanto, a presidência da CCJ opina pela aprovação do presente projeto. Vereador Isaac Demani. Acompanho o parecer, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. Acompanho o parecer, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Acompanho o parecer, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Corroborando com as palavras do vereador Jorge Carvalho, favorável. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Nami Nassif. Senhor presidente, como se trata de aumento de receita, é de competência do executivo. E o projeto já é uma previsão orçamentária. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo, favorável ao projeto. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente, e parabenizar o prefeito por essa iniciativa, que há um período de 10 anos é muito tempo para esses profissionais ter esse pesadelo e não ganhar suficientemente o necessário. Vereador Luciano Faria. A favor, senhor presidente.
Com os pareceres a favor, solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto. Nova Friburgo, 15 de março de 2011, ofício de gabinete número 165, gabinete /2011. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, indico o presente projeto de lei para aprovação pelos senhores vereadores, o incluso projeto de lei que institui na forma da Lei Municipal número 2646/94, em seu parágrafo 1º, do artigo 5º, com redação dada pela Lei 3.870 de 2010, o padrão referencial 1 para a composição de seus vencimentos relativos aos servidores públicos regidos pelo regime jurídico estatutário e aos aposentados, na forma que preceituado na Carta da República de 1988. Renova a afirmação de que o servidor público estatutário e os aposentados não tiveram durante mais de 10 anos quaisquer benefício nesse sentido, inclusive com servidores com vencimentos menor do que o salário mínimo, contribuindo para a ofensa à dignidade da pessoa humana. Certo de sua atenção e de seus pares, remeto o presente projeto de lei no sentido de ver aprovado na forma do regimento dessa ilustre casa, a Casa Legislativa. Assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Pela ordem, presidente. Pois Gostaria de falar a favor do projeto. Deixa eu ler terminar de ler ainda. Projeto de lei municipal. Institui o padrão referencial 01 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, promulgue eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica instituído o valor do padrão referencial 01, que trata o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei número 2646/94, com redação dada pela Lei número 3.870, de 28 de outubro de 2010, em R$ 446 para R$ 546 para os efeitos de vencimento dos servidores públicos municipais, aprovado pelo regime jurídico e estatutário dos servidores do município, da Lei Municipal número 1470/79 e aposentados. Fica o secretário municipal de administração autorizado a promover os atos necessários ao fiel cumprimento da presente lei, em tabela a ser divulgada no Diário Oficial do município, com os reajustamentos dos vencimentos dos benefícios. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2011. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Nova Friburgo, 15 de março, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Está lido, senhor presidente. Pois não. Portanto, em discussão, 20 minutos para discussão. Está rateando? Vai melhorar. Senhor presidente, senhores vereadores, chega a casa o projeto 9491 de 2011, da lavra do Executivo Municipal, que visa corrigir, conforme alertamos e destacamos no nosso parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, uma pesada injustiça com uma categoria que nós temos que render homenagem, que nós temos que reverenciar, porque são pessoas que, ao longo do tempo, dedicaram suas vidas e dedicam, alguns até hoje, ao exercício do cargo de servidor público do município de Nova Friburgo, que eu tive a honra de participar, com muitos dos quais colegas de trabalho. Eu que entrei na Prefeitura Municipal, meu caro vereador Nami Nassif, em 1973, na Secretaria de Urbanismo e Obras, Divisão de Logradouros, prefeitura ainda uma estrutura muito pequena, muito reduzida, mas extremamente funcional. Devo dizer, meu caro professor Pierre, que tenho um orgulho muito grande de ter convivido e aprendido, até muito mais do que na universidade,
porque aprender com aqueles que executavam, aqueles que tinham a vocação do serviço público. Independente do governo e a política de bipartidarismo que existia na época, ela era mais acirrada que a de hoje. Independente da corrente política em que o servidor se alinhava, ele tinha na sua consciência, e muitos têm até hoje, os que estão têm até hoje, a consciência de que ele não servia a um prefeito momentâneo, mas ele servia e serve a um município. E muito do que se tem da estrutura, da organização da cidade de Nova Friburgo, deve-se a essas pessoas. E, ao longo da última década, nós vimos o massacre a que foram submetidos pelo simples fato de que não queriam reconhecer a estrutura, a história e o serviço prestado por essas pessoas há décadas. Voltando à questão política, era interessante observar que todos os setores da prefeitura mudavam as chefias dependendo do governo que ali estava, mas não mudavam os funcionários. Aquele que, num determinado governo, não era o chefe do setor, ele permanecia, na maioria das vezes, ali, porque ele conhecia do serviço. Ele não servia ao prefeito ou à prefeita, ele servia ao município. Mudando-se a política, aquele que era o chefe deixava de ser o chefe, na maioria das vezes substituído pelo seu próprio colega, e a coisa não sofria solução de continuidade. A tal ponto que chegávamos à prefeitura, qualquer contribuinte, ele sabia, dependendo do seu problema a ser resolvido, ele sabia onde se dirigir e a quem procurar. Assim era a estrutura da prefeitura de Nova Friburgo. Mais tarde, por força da conclusão do curso de magistério, eu fui transferido para a Secretaria de Educação, permaneci até 1986 e depois eu fui para o governo do Estado do Rio de Janeiro e não mais retornei ao município de Nova Friburgo, a não ser como secretário de Educação, em 1989, onde nós tivemos a oportunidade de implantar o plano de cargos e salários do magistério, naquela época aprovado por esta casa, e mais tarde, como vereador, votar o plano de cargos e salários do funcionalismo do município de Nova Friburgo, que foi agora modificado, porque tinha como indexador o salário mínimo e a legislação não permitia. E, em cima desse erro, dessa modificação da legislação, que não permitia mais o valor referencial ser em cima do salário mínimo, ao invés de tentar fazer a correção para que os devidos níveis não fossem prejudicados, alegavam que, por ser inconstitucional, não poderia ser feito. Então, só concluindo o raciocínio, há que se ressaltar a iniciativa da atual administração, até mesmo do prefeito afastado, que foi quem iniciou o diálogo com os servidores, até o momento de hoje, onde vem a correção para que essa injustiça seja sanada. Portanto, foram 10 anos de sofrimento, de angústia, de abandono. Parece que até o nível 26, me parece, já estava, ou quase isso, estava na base do salário mínimo. Então, é o que nós lamentamos, porque esqueceram que a pessoa, quando entra no serviço público, ela tem uma perspectiva de carreira, ela tem uma perspectiva do salário inicial e do salário quando ela vai se aposentar. E não foi isso que aconteceu nos últimos 10 anos. Pois não, vereador, né? Senhor vereador, eu entendo que essa questão do servidor público, ele tem uma garantia constitucional do que o reajuste dele tem que ser anual. Isso é uma norma constitucional que se tem. E esse argumento utilizado por governos passados, que não dava esse reajuste porque não tinha uma lei que amparava,
é ilegal. Porque caberia, no momento, uma associação dos servidores públicos, ou o próprio servidor público, entrar com ação na justiça, ação de cumprimento do preceito fundamental, pedindo que fosse fixado... Mas foi feito isso. A ação associação fez isso. Fizesse o reajuste e tinha certeza, porque se é uma norma constitucional dizendo que o reajuste é diferente de aumento salarial. O que é o reajuste? O reajuste você vai atualizar, vai reajustar de acordo com a inflação dos últimos 12 meses. Por isso que a norma constitucional diz que você tem o direito de pedir essa revisão na Justiça. Porque o servidor público tem um preceito constitucional que se diz que o vencimento deles é garantido pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos. Se ele não deu esse reajuste nesses últimos 10 anos, cabe à Justiça definir qual foi essa diferença de defasagem dos últimos 10 anos e condenar a pagar. Porque você está ferindo um preceito também constitucional que pétrea, cláusula pétrea. É um direito assegurado do servidor. O servidor não pode ter o seu salário reduzido. E uma defasagem de 10 anos, nada mais que corromper. Mas, meu caro vereador, em 50%. Isso foi uma injustiça cometida com os funcionários públicos. Eu acho que foi uma atrocidade, uma falta de reconhecimento do servidor público, e o argumento que você não tinha uma lei amparada para definir o reajuste, dizendo que sobre o salário não poderia, é uma ignorância, porque poderia o poder público fazer o que você fez agora. Pega uma base, um índice e faz uma emenda lá na lei. E Deus não quiser dar o reajuste, meu caro vereador, não quiser Nassif, valorizar o servidor o público. governo que contrata uma cooperativa de fundo de quintal, chamada Niticop. Funcionava na Rinha de Galo. Funcionava aos fundos de um negócio de briga de galo. Rinha de Galo. Aí, Vossa Excelência quer que esse governo tenha a sensibilidade e o conhecimento jurídico para fazer o que Vossa Excelência está falando. Pior que foi eleito e reeleito. Não é? Isso não pode se esquecer. Às vezes, as pessoas vão, com o passar do tempo, esquecendo dessas coisas. Isso não pode ser esquecido. Isso tem que ser lembrado sempre. Por quê? Olha a consequência disso. Qual é o padrão referencial hoje? É R$1 a mais do que é o salário mínimo. Agora, imagine, Vossa Excelência, se esse padrão referencial viesse sendo corrigido ano a ano, conforme manda a lei. Ele não seria hoje R$1 a mais do que o salário mínimo. Então, é isso aqui, a quinta maravilha do mundo, 7ª, 8ª ou 15ª maravilha do mundo? Não é. Mas poderia ser muito melhor do que está aqui. Porque o que fizeram, congelando esse valor, pelo simples fato de não querer corrigir a lei, adequá-la à legislação federal, acaba dessa forma. Então, não adianta ficar olhando para o retrovisor, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para frente e sermos vigilantes para que esse tipo de coisa não volte a acontecer no município de Nova Friburgo. Porque depois são poucos que ficam a lutar. As Niticopes da vida foram embora. Os escritórios que tinham de assessoria foram embora, mas o servidor ficou. E o servidor está aí a ser massacrado com R$1 acima do que é do salário mínimo. Mas é isso que tem que ser feito, porque o primeiro passo vai ter que ser dado, porque senão nós vamos ficar na mesma situação que tínhamos há 10 anos atrás. Eu vou passar ao vereador Cláudio Damião, depois o vereador Marcos Medeiros e devolvo a Vossa Excelência. Só para rapidamente, até porque, vereador, enriquecer o debate. Eu ia entrar na linha de raciocínio que Vossa Excelência acabou desenvolvendo, e eu acho que é exatamente isso. As coisas, o tempo passa e questões de lei, na verdade, são direitos. Não tinha necessidade de se ficar pegando a lei para fazer um reajuste que naturalmente deveria ser dado ao servidor. Bom, Vossa Excelência já me roubou aí a fala nesse sentido. Eu só quero aqui resgatar todo o esforço do vereador professor Pierre, que através de requerimento de informação, através do empenho em discutir o tema, trouxe luz a essa questão. Não fosse isso, talvez não estivéssemos discutindo esse tema que tem uma relevância enorme para os servidores. Então, Vossa Excelência me contempla em vossa fala e eu faço aqui justiça ao esforço do vereador professor Pierre com relação ao tratamento dado ao tema. E agradeço a parte que foi concedida. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Vereador Marcos, por favor. A Excelência é muito feliz em vossa fala e a gente vê aqui servidores que tanto contribuíram para o engrandecimento e para o bom andamento, principalmente na qualidade do serviço público oferecido no município de Nova Friburgo. Tem o Gerson, a Hélia, a Rosânia, a Leila, a Sandra, a Nirlei, Jaci, Gilberto, Benício, Zé Pedro, o Zé, o Jorge, Zé Orlando,
Carlos Afonso, Sônia, Catito, Olívia. Só aqui, Vossa Excelência, óbvio, conhece tão bem todos que se fazem presentes aqui. Vossa Excelência já assim falou como, a Seleção Nacional de Servidores. sem dúvida, que vai ser reverenciada ad eterno pelos relevantes serviços que prestaram e prestam ainda à nossa cidade, ao nosso povo. Eu uso sempre uma frase que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. A gente vê que nesses 10 anos, infelizmente, foi o inverso. Eles valorizaram o salário baixo e queriam exercer e queriam de volta um serviço público de qualidade, o que é uma coisa incompatível com a outra. Vossa Excelência, que também trabalhou na própria prefeitura com relação à questão de funcionário público, imagina trabalhar pensando que tem que pagar a luz, tem que pagar a água, esse dinheiro não vai dar, o salário desse mês atrasou, não saiu ainda. Então, quando se faz projetos de lei desta envergadura, que tem o objetivo de valorizar o funcionalismo público, com certeza tem que ser exaltado ao extremo, porque Vossa Excelência também já passou por várias eleições majoritárias e sempre houve candidatos a falar o seguinte: temos que valorizar o funcionalismo público, temos que dar valor, temos que dar estrutura, salário de qualidade e assim sucessivamente. E na hora que toma posse e senta lá, esquece deles. É o inverso. A primeira atitude que se faz é cortar algum tipo de benefício que o funcionalismo tem. Quero, na pessoa do Paulo Moraes, que a gente sabe o quanto é lutador em nossa cidade com relação a essa questão do funcionalismo público, deixar claro que são atitudes iguais a essa que vão melhorar a autoestima do nosso povo e da nossa gente. E nos 8 anos, dentro desses 10, a prefeita Saudade Braga, ela não deu aumento. E o filho dela, como deputado federal, lá em Brasília, tinha a opção de escolher 3 salários mínimos para o Brasil, um de R$600, um de 560 e um de 545. Ele escolheu o menor. Ele escolheu o menor, 545. Então, você vê que a mãe, como professora, ensinou mal o aluno, que é seu filho, que ao invés de valorizar o maior salário, aliás, eu tive a oportunidade de entrevistar o Anselmo Góes e perguntei a ele o que ele falaria para esse deputado que votou esse salário de 545. Teria que ser dado um castigo, dar esse salário para ele viver durante um mês com essa quantidade de salário. Então, Vossa Excelência é muito feliz nesse momento em estar nesta tribuna Laura Milheiro de Freitas, que também tanto valorizou o funcionalismo, defender esse projeto que eu tenho certeza que vai ajudar muito, não tão somente os funcionários, mas toda a população de Nova Friburgo. Felicito Vossa Excelência. Eu agradeço por Vossa Excelência, 5 por vossas minutos, palavras, e agradeço a parte que enriquece o debate. Professor Pierre. Vereador Jorge Carvalho, sinceramente, hoje para mim é um dia muito especial. Eu tenho que elogiar muito o Executivo por ter cumprido toda uma determinação legal de um estudo imenso que nós fizemos sobre a situação dos servidores públicos. Nós começamos o nosso mandato estudando a legislação dos servidores. Nós fizemos um requerimento de informação executiva à época exatamente sobre o artigo 5º da Lei 2646, que estava atravancando a vida dos servidores. E nós estudamos a vida e a situação deles. Fomos à Constituição, fomos à lei orgânica e, acima de tudo, a dignidade deles. Nós propusemos um projeto de lei, aqui eu tenho que agradecer ao presidente Sérgio Xavier, que foi o projeto que se converteu na Lei 3870, que está mencionada no caput do artigo 1º da lei do projeto que hoje votamos. E eu pedi ao presidente, nós precisamos votar isso pelos servidores públicos. Os servidores aqui vieram, solicitaram. Houve uma avaliação da CCJ, agradeço hoje pela avaliação da CCJ com relação àquele projeto. E nós votamos a Lei 3.870, que foi sancionada simbolicamente pelo prefeito Demerval no dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. E foi essa lei que criou a correção, porque a Lei 3870, ela tirava o padrão referencial 1 do salário mínimo, o que feria a Constituição, e ela propunha que em lei específica, consoante condições orçamentárias,
o Executivo enviasse a correção. E é hoje que a gente recebe essa correção. Então, em termos de causa, é algo que é muito lindo, porque não foi visto posicionamento político. O que foi visto aqui foi a dignidade do servidor público. Porque se fosse em outro governo, é vereador que se coloca criticamente em alguns casos do governo, não vamos votar, não vamos sancionar. Mas o prefeito Demerval teve a visão além. Olhou a causa antes das questões políticas, até porque a gente vota sempre o que é bom, questiona aquilo que a gente não entende que seja bom, com argumentos. Então, quando eu vi esse projeto chegar aqui, e o tratamento, que isso eu tenho que reconhecer elogiosamente a prefeitura, o executivo, há uma mudança de paradigma em relação ao servidor público nesse viés. Se Vossa Excelência permite, o próximo passo é a convocação dos concursados de 99. Então, mais um calvário de 10 anos está chegando ao fim. E que está se resolvendo, vereador Jorge. Então, o servidor público é o que há de mais precioso numa administração. Porque é inadmissível o que foi feito com eles. É inadmissível. E nós conseguimos corrigir numa lei onde o Poder Legislativo pôde caminhar, caminhou-se pela Lei 3870. Mas a Lei 3870 abriu a margem para essa lei que hoje vai se transformar e vai sanar esse problema de anos e anos. Eu acho que é a ação mais importante que eu tive na minha vida pública. Eu acho que foi a proposta mais importante que eu fiz na minha vida pública. E que hoje eu vejo aqui se realizar. Isso não tem preço. E isso eu posso dizer que, se hoje eu concluísse a minha vida pública, eu estaria feliz por ter ajudado nesse processo, ter sido decisivo. Logicamente que não sozinho, se não fossem os vereadores, se não fosse também a aquiescência do Poder Executivo. Eu fico até muito satisfeito com a fala do vereador Nami Nassif, porque a revisão geral anual é garantida no artigo 37 da Constituição da República, no inciso 10º. Eu, inclusive, senhor presidente, nessa parte eu vou fazer um pedido. Tudo que o vereador Nami Nassif falou está contido no projeto de emenda à lei orgânica, o projeto número 8.370, que é exatamente a alteração na lei orgânica, criando o artigo 42A, que garante na legalidade a revisão geral anual a todos os servidores, considerando os 12 meses de inflação pelo INPC. É algo tão forte e que nós podemos mexer, porque é lei orgânica e é competência nossa, que a revisão geral anual dos servidores públicos, ela é tão protegida pela legislação federal. O município, por exemplo, está agora no patamar de limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas a lei de responsabilidade fiscal assegura que, ainda que com o pagamento da revisão geral anual, o limite da folha de pagamento ultrapasse o que prerroga a lei de responsabilidade fiscal, o Poder Executivo pode pagar. Se o limite for ultrapassado por causa da revisão geral anual, não existe improbidade, é liberado. Então, eu solicito muito, senhor presidente, e a CCJ, que numa próxima sessão seja incluído o projeto de lei, o projeto de emenda à lei orgânica 8370, porque vai ao encontro dessa causa de hoje e vai ao encontro do servidor público. Aí sim, o pacote estará completo. Aí sim, o direito dos servidores dessa revisão estará completa, como hoje se faz com essa proposta que o Executivo envia, e aqui eu faço o meu elogio. Aqui eu tiro literalmente o chapéu para o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, para o procurador, que de fato lutaram para que esse projeto chegasse à casa hoje. Eu tenho que reconhecer positivamente, fica aqui o meu elogio, fica aqui o meu reconhecimento.
mas principalmente da Associação dos Servidores, que vem lutando por essa causa há muito tempo. Muito obrigado pela parte, vereador Eu que Jorge agradeço Carvalho. a Vossa Excelência, E como o o tempo servidor é a nossa riqueza. o tempo está se esgotando. De Obrigado. saber do vereador Nami se ele quer complementar. Tudo resolvido. Tirando o chapéu, seguindo o que diz Vossa Excelência, tirando o chapéu aos servidores municipais, em homenagem pela luta, pela não desistência, pela garra como defendem os seus direitos mais do que justos. E quero aqui, senhor presidente, abraçando o Benício Valadares, que foi presidente desta casa, vereador por muitos anos, abraçando o vereador Célio Ivo, também nosso companheiro aqui, e ao presidente Paulo Moraes, eu quero cumprimentar a cada servidor municipal com os nossos eternos agradecimentos pelos trabalhos realizados que ainda serão feitos pelos senhores, pelo desenvolvimento daquilo que mais nos une, porque nada nos une mais do que a nossa querida Nova Friburgo. Muito obrigado, presidente. Pois não, Senhor vereador. presidente, solicitação de voto nominal. Pois não. Após a discussão, em votação, voto nominal requerido pelo vereador professor Pierre. Vereador Luciano Faria, contra ou a favor? A favor, com louvor, senhor presidente. Vereador Maria Martins. Com certeza a favor, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. A favor, com louvor pelo servidor. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com pequena declaração de voto, no sentido de falar que salários baixos realmente não combinam com serviço público de qualidade. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. E até o esclarecimento. O vereador Pierre me diz aqui que vai fazer uma emenda à lei orgânica. Mas não é necessário fazer a emenda à lei orgânica, porque a norma constitucional ela é superior à lei orgânica. E a lei orgânica está em simetria com a norma constitucional. O que não tiver, entendeu? Viola o direito do trabalhador. Só isso, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável com uma pequena declaração de voto, parabenizando o prefeito municipal pelo envio do projeto, o vereador professor Pierre, né? E também ressaltar, como o vereador Marcos Medeiros já disse aqui, falou inclusive o nome de quase todos os funcionários aqui. E dentre esses funcionários, o vereador Jorge Carvalho até antecipou, o vereador Benício Valadares, meu professor, né? Brilhante vereador por muito tempo, vereador Célio Ivo, dizer também da importância do Paulo Moraes e do Esaú, que foi tudo na Secretaria de Fazenda, dentro desses funcionários. Então, a qualidade dos funcionários, essas pessoas trabalharam muito para o Nova Friburgo e, com certeza, isso chegou até tardiamente, mas antes tarde do que nunca. Parabéns. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, favorável, fazendo justiça aos nobres funcionários públicos hoje aqui presentes. O presidente não vota, com certeza votaria também com muito louvor. Portanto, declaro aprovado por unanimidade o projeto 9.491/011. Gostaria de parabenizar o prefeito pela iniciativa de enviar esta casa, registrar mais uma vez a presença de todos, especialmente dos nossos ilustres ex-vereadores, presidente desta casa, o vereador Benício Valadares, e também do nosso querido colega, que eu tive a grata satisfação de ser vereador ao seu lado, Célio Ivo, né, grandes companheiros da nossa casa, e a casa com certeza se sente orgulhoso pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença. Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem, só primeiro um esclarecimento, que o projeto precisa de regulamentação constitucional. Ele regulamenta o projeto que foi apresentado. Eu gostaria, senhor presidente, se pudesse ser deliberado pelos vereadores a inclusão na ordem do dia da próxima sessão do projeto de emenda à lei orgânica, regulamentando a revisão geral anual, que cria o artigo 42A, que garante essa revisão geral anual regulamentada. Pois não. Vereador Manuel Martins. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Como se fala tanto em Benício Valadares, eu queria aqui de público agradecer a ele tudo que ele me ensinou, dizer que lá em 83 eu tive a honra e o prazer de votar para ele ser o presidente da casa no meu primeiro mandato. E se hoje eu tenho um apelido de Manel do Pote, graças à ideia dele, que na época a gente podia usar o apelido, o nome e o número.
Muito obrigado, Benício. Que Deus te acompanhe sempre. Senhores vereadores, mais um projeto de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 9.445/011, de autoria do Executivo Municipal, que majora os valores das subvenções destinadas à creche Colmeia do Senhor, GPH, Grupo de Promoção Humana e Ação Social Anchieta, contidos nos anexos únicos da Lei Municipal 3.889 e da outras providências. Solicitar o parecer, se for possível, verbal do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, trata-se de um projeto que o Executivo precisa da aprovação para que essas entidades venham suprir as necessidades de vagas em creches do município, já que elas são entidades conveniadas, devido não só à demanda que já existia no início do ano, mas principalmente porque algumas unidades que atendem a essa faixa etária do município de Nova Friburgo foram atingidas pela catástrofe de janeiro. Portanto, é uma alteração das subvenções visando esse atendimento e nós votamos a favor. Nosso parecer é favorável. Pois não, vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. E vereador Luciano Faria. A favor. Portanto, senhores vereadores, com todos os votos a favor, eu vou solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto. Deliberar, fazer a deliberação. Fiz uma consulta à secretaria, já